Estenda não apenas uma, mas as duas mãos em direção a Cristina. E eu convido a você com toda docilidade, mas com autoridade. Ore no Espírito Santo pela vida da Cristina. Ore no Espírito Santo consagrando essa pregação ao Senhor. Ore no Espírito Santo apresentando a mente da Cristina, apresentando os seus lábios. Abra a boca, igreja, e ora. Ora mesmo, para que o Espírito Santo possa vir fazendo da Cristina nessa noite uma flecha de fogo do Espírito Santo. Que cada palavra que sair de seus lábios, Senhor, possa vir eficazmente em encontro ao nosso coração. Que a autoridade espiritual das santas mulheres da Bíblia esteja sobre a vida da Cristina neste momento. Pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E você pode aplaudir a presença de Deus no meio de nós. Esse Deus que está aqui para cumprir na nossa vida a sua palavra. E eu te convido a tomar o seu lugar e desde já apresentar ao Senhor o seu coração aberto para tudo aquilo que Ele preparou para as nossas vidas nesta noite. Para tudo aquilo que Deus, antes mesmo de estarmos aqui, Ele já profetizava, proclamava sobre a nossa vida. E nessa noite cabe somente a cada um de nós abrirmos o nosso coração para receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Por isso diga a Ele: Senhor, eis aqui o meu coração. E que você possa ter a plena convicção que o Senhor recebe o seu coração como uma terra fértil nessa noite, onde a palavra cairá e produzirá muitos frutos, 70 por 1, 100 por 1, porque é palavra do nosso Deus. E nós sabemos que a palavra do nosso Deus não volta a Ele sem produzir o devido efeito na nossa vida. Amém? Meu nome é Cristina, faço parte da missão Homens e Mulheres de Pentecostes. E hoje o Senhor me concede a graça de mais uma vez estar aqui partilhando e ministrando a palavra. E o direcionamento, a moção que Deus traz para a nossa vida nesta noite é: no tempo de Deus, tudo é perfeito. No tempo de Deus, tudo é perfeito. E durante a ministração, no início da ministração, Léo dizia assim, que nesta noite é o tempo, é o momento em que Deus reservou para que na sua vida, na minha vida, iniciasse o tempo dele. Você prestou atenção nessa proclamação? Que nesta noite o Senhor iniciasse na nossa vida o tempo dele. E quando nós vemos e lemos esta moção, no tempo de Deus tudo é perfeito, isso tira a angústia do nosso coração. Quando nós cremos firmemente nessa moção e nesse direcionamento, nós temos a paz interior. Quando nós caminhamos nessa verdade, nós vemos nascer no nosso coração a esperança de saber que no tempo de Deus todas as coisas se fazem, de saber que no tempo de Deus
tudo acontece. De saber que no tempo de Deus, aquilo que ainda não está nas nossas mãos, chega até as nossas mãos, chega até o nosso coração. E eu quero pedir o Espírito Santo de Deus, que Ele venha fecundar essa verdade no seu coração nesta noite. Que o Espírito Santo venha firmar esta verdade no seu coração esta noite. Que no tempo de Deus, tudo se fará. E quando nós caminhamos nesta confiança, quando nós trazemos essa verdade sobre a nossa vida, nós começamos a enxergar a realização das promessas de Deus. Nós começamos a enxergar essa perfeição de Deus. Mas nós precisamos caminhar nesta verdade, trazer essa verdade para a nossa vida. E quando nós falamos que nós queremos viver o tempo de Deus, a vontade de Deus é ainda maior para que nós vivamos esse tempo. Se você deseja viver o tempo de Deus na sua vida, que é um tempo de graça, que é um tempo de bênçãos, que é um tempo de renovação, que é um tempo de cumprimento de promessas, eu quero te dizer, muito maior que a vontade que você traz no seu coração nesta noite, de tocar a graça, de viver esse tempo de Deus, maior é a vontade de Deus para que isso aconteça. Amém? Deus tem urgência. Por amor a mim e por amor a você, Deus tem urgência. Para que nós vivamos ainda nesse tempo a realização das promessas na nossa vida. E é porque Ele tem urgência que Ele deseja nos instruir. O Léo dizia também, pela adoração, nós entramos no tempo de Deus. É a primeira instrução que Deus nos dá. Pela adoração, quando nós louvamos, quando nós adoramos, quando nós reconhecemos quem Ele é na nossa vida, nós entramos no tempo de Deus. Mas Ele ainda deseja instruir o nosso coração de como viver este tempo. Eu te convido a tomar a palavra comigo em Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 35. Hebreus 10, 35. Amém? Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Que a palavra de Deus agora venha, como eu disse, fecundar o nosso coração. Que nós estejamos atentos a tudo aquilo que o Senhor deseja nos instruir. E a palavra em Hebreus, capítulo 10, versículo 35, nos diz assim: não percais esta convicção, a que está vinculada uma grande recompensa. Não percais esta convicção. Que convicção é essa que o Senhor está nos alertando nessa noite para não perdermos de vista, para não desviarmos o nosso olhar? É isso aqui, ó. Não percais esta convicção, que no tempo de Deus todas as coisas são perfeitas, que no tempo de Deus nada se atrasa, que no tempo de Deus nada fica pela metade, que no tempo de Deus as coisas não ficam na superficialidade, que no tempo de Deus não há confusão. Não percais esta convicção. E todas as vezes que a palavra de Deus traz para nós a palavra convicção, não é aquele acreditar da boca para fora, que a gente esquece amanhã. Mas quando a palavra de Deus traz para nós convicção, e eu fui buscar o sentido dessa palavra, é uma crença, uma opinião firme a respeito de algo. Presta atenção nisso aqui. Com base em provas ou razões íntimas. E quais as provas que nós temos para sustentar essa convicção que no tempo de Deus tudo é perfeito? Quais as provas que nós temos? Nós temos a prova de um Deus que não poupou o seu próprio filho,
que fez com que esse filho assumisse a minha e a sua condição, para que nós tivéssemos vida. A prova é que nós temos um Deus que é poderoso, que ao terceiro dia, a força da sua mão, poderosa e onipotente, foi capaz de remover a pedra do sepulcro e fazer o Senhor ressuscitar. Eis as provas que nós temos. E aí continua a base de provas e razões íntimas. E aí eu já pergunto para você, as suas razões, quais as razões que você tem na sua vida para ter convicção de que no tempo de Deus, tudo é perfeito? Vai trazendo a sua memória, vai lembrando o que esse Deus já fez na sua vida. Vai lembrando de quantos livramentos Ele já te deu. Vai lembrando dos socorros e das intervenções que Ele já fez na sua vida. Vai lembrando dos consolos, das curas, dos direcionamentos. Convicção. Não percais a convicção que no tempo de Deus tudo é perfeito. E nós temos provas e temos razões íntimas. Eu já vi o Senhor agir, fazer na minha vida. E a palavra continua dizendo assim: pois é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Quando nós falamos tempo de Deus, significa que é o tempo de viver a promessa. Quando nós falamos tempo de Deus, significa que é o tempo da colheita. Significa que é o tempo em que nós estamos ali contemplando as promessas. Mas olha o que a palavra está nos ensinando. Primeiro, a convicção. Segundo, é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Se é necessária a convicção, se é necessária a perseverança, preste atenção no que tem acontecido conosco. Por que muitas vezes nós perdemos de vista a convicção que no tempo de Deus tudo se faz? Que no tempo de Deus tudo é perfeito e que esse tempo vai chegar? Por que nós perdemos a convicção? Porque muitas vezes hoje nós vivemos uma fé de imediatismo. Nós começamos a erguer os nossos braços hoje, nós começamos a orar hoje e amanhã nós já queremos tocar a promessa, amanhã nós já queremos ver tudo se cumprindo e nós vivemos no imediatismo. Vivemos acelerados para tudo. Vou te dar um exemplo. Você manda uma mensagem de WhatsApp. Se a pessoa demora mais de 1 minuto para te responder, o que acontece? Somos imediatistas. Queremos as coisas no nosso tempo. Queremos as coisas do nosso jeito. E o que a palavra está nos orientando? É necessário perseverança. O caminho é para viver o tempo de Deus, para ver a perfeição desse tempo se cumprindo na minha vida. O caminho é convicção e perseverança. Porém, muitas vezes nós estamos na contramão, porque somos imediatistas. Queremos para ontem. E muitas vezes quando nós não vemos as coisas acontecendo, o nosso coração é tomado de uma ansiedade, o nosso coração é tomado de um temor que já não vai dar, que não vai dar certo. E nós perdemos a referência, nós já não ouvimos a Deus, nós já não recebemos os direcionamentos e nós vamos nos afastando desse tempo favorável à graça de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, a sua vida é um território fecundo, favorável para a graça de Deus, porque Ele quis assim. Porque pelo batismo Ele te conferiu isso. Que a sua vida fosse um território favorável, fecundo para a graça. Mas nós vamos nos distanciando. Porque quando não vemos no nosso tempo, o nosso coração é tomado de ansiedade,
nós somos imediatistas e muitas vezes abandonamos os direcionamentos de Deus para viver a nosso tempo. Só que nós estamos dizendo que o tempo de Deus é perfeito e não o nosso tempo. Daí a causa de muitos dos nossos sofrimentos. E eu quero te trazer um exemplo na palavra para te mostrar sobre isso. Não precisa abrir a sua palavra, mas anote aí. Leia na sua casa, aproveite o feriado, se aprofunde na palavra de Deus. Mas lá em Gênesis, no capítulo 12, vai dizer da vocação de Abraão. Deus chama Abraão e diz assim, o nome dele nem era Abraão, né? Depois que Deus muda o nome, era Abrão. E Deus fala, Abraão, vai, deixa a tua terra, deixa a tua família, deixa a tua casa e vai para a terra onde eu te indicar. Abraão escuta, o Senhor profere a palavra. Quando o Senhor profere a palavra, significa que a palavra do Senhor é semente. Quando ele diz, quando ele profere, esse solo está sendo semeado. Abraão vai, leva Sara, leva Ló, seu sobrinho, e parte. E ele vai acompanhado de uma promessa. O Senhor diz assim, Abraão, eu farei de ti pai de multidões. A sua descendência será numerosa. Mas quando nós vamos lendo os capítulos seguintes, e a palavra nos diz que Abraão tinha idade avançada, Sara, sua esposa, também tinha idade avançada, e ainda diz que ela não podia conceber. Mas o Senhor volta a falar com Abraão, e ele diz mais uma vez, eu te darei uma descendência, anda comigo, Abraão. Anda no meu tempo, Abraão. Anda na minha presença, Abraão. E ele vai. Chega um momento que ele até ri da promessa. Ele pensa e não imagina ver chegar o tempo de Deus. Depois, num outro momento, Deus manda 3 anjos. Esses 3 anjos fazem de novo a promessa e eles colocam um tempo. Eles dizem assim, que daqui a 1 ano, quando nós voltarmos, Sara terá concebido. E quando nós chegamos no capítulo 21 de Gênesis, 21:1, vai estar escrito assim, o Senhor visitou Sara, como ele tinha dito, e cumpriu em seu favor o que havia prometido. Sara concebeu e, apesar de sua velhice, deu à luz a um filho, deu à luz um filho a Abraão, no tempo fixado por Deus. Só que eu quero te contar o que aconteceu antes de chegar aqui. Deus tinha feito a promessa, Abraão idoso, Sara idosa, não podia conceber, mas quem fez a promessa era Deus. Ele não volta atrás nas suas promessas. Aquilo que o Senhor profere está fecundado, está falado a nosso respeito. Não volta a Ele sem que aconteça. Só que Sara, não vendo ainda o cumprimento da promessa, não vendo ainda a perfeição do tempo de Deus, o que ela faz? Eu não vou conceber nada. Eu sendo velha, Abraão sendo velho, sabe o que Sara faz? Ela pega uma escrava, Agar, e dá como mulher a Abraão, para que Agar concebesse, desse à luz a um filho e desse uma descendência a Abraão. Agar foi lá, deitou-se com Abraão, concebeu, e vai dizer a palavra que a partir deste momento, o coração de Sara foi tomado de uma angústia, o coração de Sara foi tomado de uma tristeza, ela começou a ser humilhada por aquela escrava, ela perdeu a paz. E por que eu estou trazendo isso aqui? Dizendo da convicção, da perseverança, e que no tempo de Deus tudo é perfeito. O que Sara tentou fazer aqui?
ela tentou dar um jeitinho. Ela tentou acelerar o tempo de Deus. Ela tentou trazer com mais pressa, de uma forma mais rápida, aquilo que Deus tinha prometido. E a intervenção de Sara, de acordo com a vontade dela, causou na vida dela um grande sofrimento. Mas Deus, por amor e misericórdia, como Ele sempre age, Ele continuou. Sara voltou, retomou o caminho e Deus cumpriu a promessa, como está aqui no capítulo 21. O que essa palavra deseja nos ensinar, irmãos? Quando nós não temos essa convicção, e quando eu digo convicção, não é uma convicção da mente, não é uma convicção da razão, porque muitas vezes a gente não vai estar vendo, muitas vezes você não vai estar tocando, é uma convicção que vem daqui, de um coração que confia. Como Paulo disse, eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Quando Hebreus fala que nós precisamos ter convicção para ter a recompensa, para viver o tempo de Deus, não é uma convicção racional somente, mas é de um coração que confia. Porque se nós não temos essa convicção de que tudo é perfeito no tempo de Deus, às vezes nós julgamos Sara, mas nós fazemos como Sara. Nós queremos passar na frente de Deus. Eu acho que Deus esqueceu. Deixa eu dar uma lembrada nele aqui. Eu quero tomar as rédeas da minha vida. Eu não quero depender de Deus. E aí nós começamos a observar, será que realmente nós temos acreditado? Será que realmente eu tenho uma fé convicta? Porque se eu falo que é no tempo de Deus que tudo é perfeito, significa que eu creio firmemente, que eu tenho provas, que eu tenho testemunhos de que, se eu colocar a minha mão, como diz a expressão, vai dar ruim. Porque é no tempo de Deus que tudo acontece. É no tempo de Deus que tudo é perfeito. Mas nós aceleramos porque nós vivemos o Cronos. O Cronos é o nosso tempo. É para agora, é para hoje, é para daqui 1 hora, é para daqui 1 minuto. Só que Deus não vive no Cronos, Deus vive o Kairos. Deus vive o tempo da graça. Deus vive o tempo que Ele reservou para cumprir na minha e na sua vida o tempo da promessa. A nossa referência de tempo, para acreditar aqui que o tempo de Deus é perfeito, não pode ser o Kairos. A nossa referência tem que ser o tempo da graça. Porque muitas vezes no Kairos, e eu volto a dizer, eu não vou estar muitas vezes enxergando a promessa. Mas Deus está fazendo. Eu não vou estar tocando a promessa, mas Deus está fazendo. E quando eu dizia no início que essa convicção arranca do nosso coração a angústia, talvez você tenha chegado aqui hoje com o coração angustiado, por não estar ainda vendo frutos daquilo que você tem orado, frutos daquilo que você tem apresentado para Deus. Eu quero te dizer, não angustie o seu coração. Porque da mesma forma que Deus proferiu a palavra para Abraão, e quando Deus profere a palavra, Ele fecunda, Ele semeia, Deus também profere a palavra sobre a sua vida. Amém? Ele diz, desde o ventre da tua mãe, eu já te conhecias. Antes de você nascer, eu sei de todos os seus dias, eu sondo o seu coração. És precioso aos meus olhos. Deus também proclamou a palavra a seu respeito, ou seja, Ele fecundou. No momento em que Ele chamou Abraão e Ele disse, vem Abraão, Ele fecundava. O Kairos de Deus não começou no momento em que Sara concebeu, mas o Kairos de Deus começou no momento em que Ele chamava. Mas ninguém ainda via o menino nascendo, mas o Kairos estava ali. E no momento em que eu preparava esta pregação, o Senhor me dava uma visão de um broto saindo da terra. E o Senhor dizia assim ao meu coração, quando você vê esse broto saindo da terra, o processo não começou aí. A semente já estava lá dentro.
A semente foi germinando. A semente foi frutificando. A semente foi crescendo. O Kairos já estava acontecendo e eu não via. E quando é que nós vemos? Quando a semente cresceu e aquele broto passou da terra. Cronos. Mas o Kairos já estava acontecendo. O Kairos de Deus já está acontecendo na sua vida. Ainda que você não esteja ainda vendo o cumprimento desse tempo perfeito, mas anime o seu coração e creia. Deus está te dizendo nessa noite, creia. Porque o Kairos já está acontecendo na sua vida. Amém? Toma posse dessa palavra. Porque senão o que acontece conosco? Nessa ânsia, nesse imediatismo, nós trocamos os pés pelas mãos. Talvez você esteja dizendo assim, Cristina, mas eu tenho orado há tanto tempo pela minha família. Cristina, mas eu tenho orado tanto tempo pela conversão do meu esposo. Cristina, mas eu tenho orado tanto tempo pela conversão dos meus filhos. Cadê esse tempo de Deus? Eu não estou vendo. Continue perseverando na oração. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Continue perseverando na oração. Porque pela oração, Deus mesmo irá te orientar no que você precisa fazer, que atitudes tomar, que decisão tomar para agir dentro da sua casa. Mas quando nós somos precipitados, não vemos Deus agindo e a gente fala assim, vou dar um jeito nesse negócio aqui hoje, acabou a bagunça. E fala de uma forma que não deve falar, magoa as pessoas dentro de casa com palavra, porque eu vou dar um jeito nisso aqui hoje. E no lugar de dar um jeito, nós distanciamos o tempo de Deus. Sendo que quando perseveramos na oração, Deus mesmo instrui o nosso coração o que fazer. É hora de falar? É hora de calar? Deus mesmo instrui o nosso coração. Cristina, mas eu estou há tanto tempo rezando por esse emprego, para que abra as portas desse trabalho, e você está enxergando aquilo ali. Mas nós sabemos em quem nós colocamos a nossa confiança, num Deus que é maior, num Deus que vê além, num Deus que é Senhor do passado, Ele é Senhor do presente, Ele é Senhor do futuro. Quantas vezes nós cantamos, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Não é isso que nós cantamos? Olha a convicção, volta. Convicção, não pode ser da boca para fora. Mas eu tenho orado para aquele emprego e essa porta não abre. Muitas vezes Deus ainda está te direcionando a algo muito maior. E por ansiedade, teimosia, precipitação, nós ficamos agarrados naquilo que nós vemos. Sendo que Deus está nessa noite nos convidando a ter um olhar de fé. Perseverar, convicção, para ver se cumprir na nossa vida o tempo que é dele. Cristina, mas eu estou orando há tanto tempo na minha vida para ter alguém, eu quero constituir uma família, eu quero casar. Aí não aparece ninguém, eu vou dar um jeito nisso. E aí às vezes nós trazemos para a nossa vida, com as nossas mãos, aquilo que é contrário à vontade de Deus. E sofremos. Porque todas as vezes que nós vivemos aquilo que é contrário à vontade de Deus, nós sofremos, nós batemos cabeça. E nós trocamos aquilo que a palavra está nos orientando a viver, que é a perseverança, nós trocamos pela precipitação. E tudo que é precipitado é fora do tempo. Tudo que é fora do tempo não é bem vivido. Quando nós pegamos uma fruta, comemos uma fruta fora do tempo, tem gosto, gente? É insosso, não é? Não tem gosto. Um fruto fora do tempo não tem gosto. Imagina a nossa vida fora do tempo de Deus. Vai ser uma vida sem sentido. Quando eu troco a perseverança pela precipitação, eu tenho uma alegria momentânea. Eu tenho às vezes aquela rápida sensação de que consegui, alcancei, é isso. Mas aquilo que é fora do tempo não tem maturação. Aquilo que é fora do tempo não tem gosto. E ainda mais, Deus vê
aquilo que nós não vemos. Deus escuta coisas que nós não escutamos. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele tem o domínio de todas as coisas sobre a nossa vida, sobre o universo. Ele sim vê todas as coisas. Nós, na nossa forma limitada de ver, achamos que é o melhor, pensamos ser o melhor, e muitas vezes sim, até será o melhor, mas no tempo de Deus. E às vezes vamos trazendo para dentro da nossa vida aquilo que é contrário ao tempo de Deus. E muitas vezes nós não entendemos porque nós não tocamos a graça. Queremos apressar as coisas. Queremos que essa semente apresse. E Deus está dizendo para mim e para você, o Espírito Santo nessa noite está educando o nosso coração a entrar no tempo de Deus, a acalmar o nosso coração, a acalmar a nossa ansiedade, a nossa precipitação e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu me abro para que se faça na minha vida a Sua vontade. Mas talvez você esteja se perguntando: mas que tempo é esse então? O que é esse tempo de Deus que parece que nunca chega? O que é esse tempo de Deus que parece que não vai, eu oro e não vai, não vai? Que tempo de Deus é esse? Pega comigo a palavra, lá em 2 Pedro, e o Senhor vai te responder. Que tempo de Deus é esse? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Vai dizer assim: mas há uma coisa, caríssimos, de que não vos deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa, como alguns pensam. Passou o tempo, Deus esqueceu de mim, não tem jeito, mas usa da paciência para convosco. Não quer que alguém pereça, ao contrário, quer que todos se arrependam. Que tempo de Deus é esse? É o tempo para estarmos preparados para receber a graça de Deus. Porque se nós não estamos preparados para receber, nós deixamos perder. Nós não temos discernimento, nós não temos sabedoria, mais uma vez somos precipitados. Se nós não estivermos preparados para receber a graça vem e nós deixamos passar. E muitas vezes esse preparo é o quê? Ele está dizendo aqui: paciência. Quando entrares para o caminho do Senhor, não é isso que a palavra fala? Prepare a tua alma para a aprovação. Paciência, crescimento, temperança, brandura, frutos do Espírito. Enquanto a graça não chega, enquanto esse tempo não chega, nós vamos nos preparando. Nós vamos aparando as nossas arestas. Nós vamos deixando os nossos orgulhos de ser Senhor da nossa própria vida, de eu faço do meu jeito, no meu tempo, e vamos aprendendo a confiar em Deus. Esse tempo é o tempo da preparação. Acredite, Deus é bom. Deus tem urgência em manifestar-se na sua vida. Deus tem urgência em que você experimente o tempo dele se cumprindo na sua vida, mas por amor a você, Ele sabe o momento exato de te entregar a promessa. Ele sabe o momento exato de te entregar a graça, porque se não for no momento exato, vai se perder. Quantas vezes que as coisas chegam a nós por não saber administrar, nós perdemos? Porque falamos demais, porque somos precipitados demais. Deus está preparando. Receba. Deus está te preparando para o cumprimento, para viver esse tempo, para não deixar a graça passar. E olha o que a palavra está dizendo: Ele não retarda o cumprimento da promessa. Já passou pelo seu coração que Deus esqueceu? Algum momento já passou pelo seu coração que Deus não escuta as suas orações?
Algum momento já passou pelo seu coração que parece que tudo acontece para todo mundo e a sua vida está no mesmo lugar? Algum momento já passou no seu coração que não tem jeito? Eu já tenho essa idade, já aconteceu isso. Algum momento você já passou? Já vivenciou isso? Já passou isso pelo seu coração? A palavra de Deus nesta noite vem contestar tudo isso que um dia se passou na sua mente e no seu coração, te dizendo que Ele é poderoso para cumprir todas as coisas na sua vida e que Ele não volta atrás na sua palavra. Ele não se atrasa um dia sequer naquilo que Ele mesmo proclamou sobre a sua vida, semeou sobre a sua vida. É tempo de arar a terra. É tempo de cuidar dessa terra que é a minha vida, que é a sua vida, para que essa graça frutifique. Quando nós falamos de convicção e de esperar esse tempo de Deus, o tempo de espera do cristão não é um tempo de braços cruzados. Um dia vai, não. Mas eu vou preparando a minha terra, eu vou preparando o meu coração, eu vou deixando as minhas amarras, eu vou deixando às vezes a minha falta de humildade, eu vou deixando a minha incredulidade e eu vou dependendo de Deus, eu vou aprendendo a depender de Deus, eu vou aprendendo a depender de Deus. E quando eu penso que não, o Senhor disse: meu filho, minha filha, chegou o tempo da promessa. Chegou o tempo da promessa. Alegre o seu coração. Alegre o seu coração. E quando eu falo também desse tempo de preparação, é o tempo da maturidade. Porque muitas vezes quando a gente pensa que no tempo de Deus é tudo perfeito, o que vai acontecer? Isso que eu estou rezando, no tempo de Deus vai acontecer desse jeito. Pode acontecer assim, e Deus também pode ter um outro direcionamento para a sua vida. Porém, quando eu confio no Senhor, quando eu sei quem Ele é, ainda que não aconteça da forma como eu tenho rezado, eu sei que o tempo dEle é perfeito. O tempo dEle é perfeito. Viver tempo de Deus não é juntar o meu script, faz isso, faz aquilo, o meu checklist e juntar com Deus. Não. Viver o tempo de Deus é: Senhor, eis aqui os meus sonhos. Senhor, eis aqui a minha vontade. Senhor, eis aqui a minha vida. Mas em tudo, que a tua vontade prevaleça sobre a minha. Isso é viver tempo de Deus. Não é juntar script meu, checklist meu, listinha minha com o de Deus. O Senhor fala: pedi e recebereis, batei e vos será aberto, buscais e achareis. E nós temos sim que pedir, nós temos sim que escrever, nós temos sim que fazer os nossos planos, colocar diante de Deus os nossos sonhos. Mas acima de tudo, Senhor, eu quero depender de Ti. Porque ter convicção no tempo de Deus é saber que é no tempo dEle que tudo é perfeito. Olha o que o Senhor está instruindo o nosso coração nesta noite. Primeiro, Ele está arrancando a angústia, Ele está arrancando a falta de paz, Ele está arrancando a dúvida, os pensamentos contrários àquilo que está na palavra, porque Ele disse que vai cumprir. A gente canta, né, Léo? Tudo que Ele disse sobre mim vai se cumprir. O Senhor está contrariando tudo aquilo que muitas vezes nós pensamos por ainda não ver o cumprimento da promessa, mas Ele está fazendo. Que você possa sair daqui com o seu coração nesta noite cheio de esperança, porque Deus não volta atrás na sua palavra. E quando nós pegamos a palavra, lá em 1 Coríntios 2:9 vai dizer assim: que coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vai trazendo essas verdades ao seu coração, porque ter convicção que o tempo de Deus é perfeito não é aqui, mas é aqui. É ir lembrando e reanimando o nosso coração e a nossa fé com essas verdades que têm o poder de nos libertar.
libertar um coração que já perdeu a esperança, libertar um coração que acha que Deus já não vai fazer, libertar um coração que acha que o tempo passou. O tempo não passou. E eu quero dizer o seguinte: o tempo de cantar chegou. Amém, irmãos? O tempo de cantar chegou, desde que você tenha convicção, desde que você tenha perseverança, desde que você vai tirando da sua vida, do seu coração, as tralhas que te pesam, que te impedem de caminhar, que te impedem de depender de Deus. O tempo de cantar chegou. É isso que Deus está dizendo, e eu quero que você receba esta palavra, e ao chegar na sua casa, você fale isso para os membros da sua casa, você fale isso com as pessoas que trabalham com você, você fale isso com as pessoas que convivem com você, porque nós estamos num mundo hoje que as pessoas perderam a esperança. Seja um portador dessa boa nova, receba. Receba nessa noite, seja um portador dessa boa nova. E sendo um portador dessa boa nova, daqui uns dias, daqui um tempo, a sua vida será testemunho. As pessoas irão ver aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Por que te angustias, ó minha alma? Por que te deprimes dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Pega esse versículo, coloca na tela do seu celular, coloca na porta do seu armário, coloca lá no seu carro, no painel do seu carro. Por que te deprimes, ó minha alma? E te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda hei de louvá-lo. Eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Volta lá em Hebreus. Para finalizarmos e rezarmos, volta lá em Hebreus. Versículo 37. Ainda um pouco de tempo, sem dúvida, bem pouco. E o que há de vir, virá. O que está escrito aí, gente? O que há de vir, virá. E não tardará. Meu justo viverá pela fé, convicção. Meu justo viverá pela fé, certeza. Fundamento da esperança, certeza dos bens vindouros, daquilo que ainda não chegou. Porém, se ele desfalecer, meu coração já não se agradará dele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína. Somos de manter a fé para a nossa salvação. Deixa essa palavra ser agora cravada no seu coração. Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína. Somos de manter a fé para a nossa salvação. Muitas vezes nós não compreendemos os caminhos que Deus utiliza, porque são maiores que os nossos. Nós não compreendemos a vontade de Deus muitas vezes, porque ela é muito maior que a nossa. Mas nós sabemos que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. E que nós só precisamos confiar. Só precisamos nos lançar. Só precisamos depender dele. Nós não compreendemos. E eu quero dar um testemunho para finalizar. Quando eu digo que nós não compreendemos mesmo o tempo de Deus e por como Ele faz, porque Ele faz, eu só sei que a graça chega. Amém? Eu estava há um tempo atrás pedindo a Deus uma oportunidade de um trabalho que eu queria desenvolver. Hoje eu trabalho numa empresa. E eu estava pedindo uma outra oportunidade de um trabalho. E as coisas não aconteciam. Parece que ia e não acontecia. E não ia para frente. Parece que eu dava um passo para frente e eu voltava 10 passos para trás. E parece que eu dava um passo para frente e 10 passos para trás. E tinha hora que eu falava assim: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E eu coloquei firmemente diante de Deus esse propósito. Falei: Senhor, não é só a minha vida profissional. Eu entendo isso como uma missão, algo que o Senhor confiou a mim.
Porque esse trabalho chega a outras pessoas, esse trabalho intervém na vida de outras pessoas. E muitas vezes eu não entendia. E eu comecei a orar, fui colocando. E eu entendi, durante esse tempo, que em muitos momentos eu ainda não estava preparada para receber de Deus aquilo que eu estava colocando diante dele. E quando Deus trouxe isso ao meu coração, eu comecei a fazer aquilo que cabia a mim. Eu comecei a me preparar, eu comecei a ver o que eu precisava, eu comecei a ver o que eu tinha que buscar, para onde ir, o que eu tinha que deixar. Obrigada. Porque claramente Deus falou comigo que eu não estava ainda preparada. E quando eu comecei a fazer este caminho, a confiar no Senhor, ir buscando, ir me preparando, ir tomando as decisões que eu tinha que tomar e sofrendo as demoras de Deus, como está na palavra, um belo dia, uma segunda-feira, pela manhã, o meu telefone toca. E no momento em que eu recebi aquela ligação, e que eu atendi aquela ligação, era exatamente a pessoa que durante todo o meu tempo de oração eu apresentava a Deus. Era exatamente a pessoa me fazendo a proposta que eu pedi a Deus e com uma convicção. Aquilo que ela me pedia, se eu não tivesse me preparado, eu não tinha como entregar. Por isso, receba no seu coração. Vamos ficando de pé. E nós vamos dizer isso ao Senhor. Que nós queremos depender dEle. Que nós queremos ver acontecer na nossa vida o tempo dEle. Que não importa aquilo que nós temos apresentado, vai dizendo, Senhor, que se cumpra na minha vida a Tua vontade. Diz para Ele que às vezes você não entende os caminhos, não entende porque às vezes demora. Na nossa percepção limitada, no nosso cronos, mas que você quer confiar. Que nessa noite você lança diante dEle todas as suas fichas. Que você lança diante dEle tudo aquilo que você tem buscado, tudo aquilo que você tem orado. Feche os seus olhos, erga os seus braços. Ele está no meio de nós. E vai se apresentando a Ele agora. Vai apresentando a sua vida, vai apresentando as suas intenções, vai apresentando o seu coração, vai apresentando as suas realidades, vai apresentando aquilo que você tem orado no silêncio, no seu quarto, de joelhos. Vai apresentando tudo aquilo que são os seus sonhos, tudo aquilo que passa na sua mente, no seu coração, vai apresentando, mas vai dizendo, Senhor, eu quero depender de Ti. Eu confio em Ti, Senhor, porque o tempo favorável é o Teu tempo na minha vida, Senhor. Muitas vezes eu não compreendo os Teus caminhos, eu não compreendo por que 1 ano, por que 2 anos, por que 3 anos, eu não compreendo, Senhor, mas eu confio em Ti. E eu quero nesta noite me lançar. Eu quero nessa noite, Senhor, me entregar. Eu quero nessa noite, Senhor, depender unicamente de Ti. Vai entregando o seu coração. Vai dizendo, Senhor, muitas vezes o meu coração já está sem esperança. Às vezes o meu coração está angustiado por ainda não ver o cumprimento da Tua promessa. Mas eu creio, Senhor, que o tempo do Senhor é o perfeito na minha vida. Eu não quero, Senhor, fazer nada por mim mesmo. Eu não quero, Senhor, ser precipitado. Eu abro mão de toda precipitação. Eu abro mão de toda ansiedade, Senhor. Eu abro mão, Senhor, de toda forma que eu tente passar na sua frente. Eu abro mão, Senhor, eu quero depender de Ti. Porque o Teu tempo hoje chegou na minha vida, Senhor. O tempo do cumprimento da Tua promessa chegou na minha vida. Meu irmão, abra sua boca, fale com Ele. Faça a sua oração nessa noite, fale com Ele, Ele está no meio de nós. Recorra àquele que tem o poder de mudar todas as coisas. Recorra àquele que tem o poder de trazer vida àquilo que está seco. Quantas vezes você tem rezado pelo seu matrimônio, pela sua casa, pela sua vida profissional, pela sua saúde, não importa o que seja. Mas você está diante daquele que tem o poder de fazer tudo voltar à vida. Por isso não poupe palavras agora, rasgue o seu coração diante do Senhor. E vai dizendo, Senhor, eis-me aqui. Cumpra-se em mim a Tua vontade. Cumpra-se em mim o Teu querer. Porque eu quero crer, Senhor, firmemente no meu coração, que o tempo do Senhor
é perfeito, que o tempo do Senhor é favorável, que o tempo do Senhor é bom. E vai dizendo isso: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o tempo do Senhor é perfeito. E eu me abro, Senhor, eu me abro, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, que o tempo do Senhor se cumpra na minha vida, que eu possa, Senhor, testemunhar as maravilhas do Senhor, que eu possa testemunhar a intervenção do Senhor, que eu possa testemunhar os frutos da fé, os frutos da convicção, os frutos daquele que confia num Deus que tudo pode, num Deus que não volta atrás nas suas palavras, num Deus que não volta atrás nas suas promessas. Eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti, e por confiar em Ti, eu dependo de Ti. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu Deus. Vai levantando os seus braços aí o mais alto que você pode, igreja. E na medida que você levanta os seus braços, levanta a sua voz e fala alto: Senhor, eu confio em Ti. É profissão de fé. Deixa Deus ouvir a tua voz nesse momento e vai falando: Senhor, eu confio em Ti. Independente das circunstâncias, eu não me abalarei, mas eu confiarei no Senhor. Fala para Ele, fala para Ele. Senhor, o Senhor sabe todas as situações que eu tenho vivido, mas nesse momento eu não quero me apegar às situações, eu quero me apegar à confiança, à promessa de que no Teu tempo tudo irá se cumprir, e no Teu tempo as graças virão, mas é no Teu tempo, Senhor. Eu creio. Se você crê, igreja, levanta o seu braço mais alto, solta a sua voz e começa a falar: eu creio. É profissão de fé. É um ato de fé para aqueles que não se prendem, para aqueles que acreditam. Fala aí: eu creio nas Suas promessas, eu creio no Teu agir, eu creio no Teu operar, eu creio que se eu orar, se eu perseverar, o Senhor vai me honrar. Fala para Ele, dai-me a graça da fidelidade, ó Deus, dai-me a graça da fidelidade, porque o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, eu tenho que ser fiel também. O Senhor é fiel, eu creio que o Senhor está se lembrando de mim, eu creio que o Senhor está se lembrando de uma das promessas que o Senhor fez a mim. Eu creio, e declara: me chamo Efraim, Deus se lembrou de mim, me chamo Efraim. O tempo de Deus hoje chegou pra mim. Alto: me chamo Efraim, Deus se lembrou de mim, me chamo Efraim. O tempo de Deus hoje. As duas mãos lá no alto, vai. Eu me chamo Deus se lembrou, Deus se lembrou de mim, me chamo Efraim. O tempo de Deus hoje. E aplauda essa verdade com toda a força do seu coração. Aplauda alto. Dá um glória a Deus bem alto aí, glória a Deus.